Conceito geral do planeta Terra. O planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, localizado a uma distância média de aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. É o único planeta conhecido por abrigar a vida e é caracterizado por uma combinação única de fatores que permite a existência de água líquida, atmosfera estável e uma diversidade extraordinária de formas de vida. A estrutura e composição, camadas do interior da Terra é dividida em camadas internas. A crosta é a camada mais externa, seguida pelo manto e núcleo. A crosta é composta por rochas e minerais, enquanto o manto é uma camada semissólida que abriga movimentos convectivos responsáveis pelas placas tectônicas. O núcleo é composto principalmente por ferro e níquel em estado sólido na parte interna e líquido na externa. O planeta Terra é um dos planetas que fazem parte do Sistema Solar e é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A sua formação ocorreu há bilhões de anos, assim como a existência de vida aqui. Algumas teorias explicam sua origem, como a teoria da nebulosa solar. A Terra é considerada um planeta telúrico e possui sua estrutura interna dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. Além da estrutura interna, há também a externa que corresponde à litosfera, hidrosfera, biosfera e atmosfera, que são o que oferece as condições favoráveis para a existência de vida aqui. Características do planeta Terra e sua formação. O planeta Terra, também conhecido como mundo, planeta azul ou planeta água, tem cerca de 70% da sua superfície coberta por água. A existência dessa substância em seu estado líquido, juntamente à presença do oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico fazem da Terra um planeta com características únicas. Apesar das grandes descobertas astronômicas, não há ainda como afirmar que exista um planeta com características tão peculiares capaz de propiciar a existência dos seres vivos. E a Terra não é ovível apenas sob a ótica biológica, mas também sob a ótica atmosférica, geológica e física, uma vez que tudo isso está em constante transformação. Quanto à sua formação, estima-se ocorreu há aproximadamente 4,56 bilhões de anos. A teoria mais aceita atualmente sobre a origem do Sistema Solar, e consequentemente do nosso planeta, é a teoria da nebulosa solar, proposta em 1644 por René Descartes, reformulada em 1775 por Immanuel Kant, posteriormente, em 1796 por Pierre-Simon de Laplace. Não pare agora. Tem mais depois da publicidade. Essa teoria acredita que os planetas do Sistema Solar, entre eles o nosso, formaram-se a partir do colapso de uma nuvem que estava rotacionando em alta velocidade e contraiu-se. Acredita-se que o Sol foi formado a partir da concentração central da nuvem, e os planetas a partir das partículas remanescentes. Algumas teorias dizem que a vida surgiu na Terra 1 bilhão de anos após a sua formação. Além de apresentar condições favoráveis à existência de vida, a Terra também possui recursos naturais, renováveis e não renováveis, que propiciam a manutenção dessa existência. É por meio desses recursos que os seres vivos mantêm-se, pois são retirados recursos minerais, fontes de energia, alimento, entre outros. Em meio à história evolutiva, o homem adaptou-se às condições apresentadas pela Terra e aprimorou suas habilidades, retirando dela aquilo que era necessário à sua sobrevivência de forma cada vez mais precisa. Quanto ao seu formato, corresponde a um esferoide, tendo seus polos um tanto achatados. A magnífica Terra, um olhar sobre nossas características planetárias. O planeta Terra, terceiro corpo celeste a orbitar em torno do Sol em nosso sistema solar, é verdadeiramente único e exuberante em suas características. Desde a sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos, até os dias atuais, a Terra evoluiu de maneiras incríveis, proporcionando um ambiente propício à vida e sustentando uma miríade de ecossistemas. Nesta redação, exploraremos algumas das características mais notáveis que definem nosso planeta.
Biosfera vibrante. Uma das características mais distintivas da Terra é a presença de uma biosfera abundante e diversificada. Dos profundos oceanos às altas montanhas, a vida floresce em todas as partes do planeta. A riqueza da biodiversidade, com milhões de espécies coexistindo, é essencial para a estabilidade dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ambiental. Atmosfera protetora. A atmosfera terrestre, uma camada de gases que envolve o planeta, desempenha um papel crucial na sustentação da vida. Composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, a atmosfera filtra a radiação solar prejudicial, regula a temperatura global e fornece o oxigênio vital para a respiração dos seres vivos. Essa delicada mistura de gases é uma verdadeira dádiva para a existência da vida na Terra. Hidrosfera fluida. Cobrindo aproximadamente 71% da superfície terrestre, a hidrosfera é formada por oceanos, mares, rios, lagos e geleiras. A água desempenha um papel fundamental na manutenção da vida, atuando como solvente universal, transportador de nutrientes e regulador térmico. Os oceanos, em particular, desempenham um papel crucial na regulação do clima global e são o lar de uma vasta diversidade de vida marinha. Geodiversidade e tectônica de placas. A superfície da Terra é marcada por uma incrível geodiversidade, que inclui montanhas majestosas, vastas planícies, desertos escaldantes e profundos vales. A tectônica de placas, um processo dinâmico que molda a crosta terrestre, é responsável pela formação de cadeias montanhosas, vulcões e terremotos. Essa atividade geológica constante é uma testemunha da evolução contínua do nosso planeta. Clima dinâmico. A Terra exibe uma variedade de climas, desde as regiões árticas geladas até as zonas tropicais quentes. O clima é influenciado por fatores como a inclinação do eixo da Terra, a órbita ao redor do Sol e a distribuição irregular de massas de terra e água. Essa diversidade climática contribui para a complexidade dos ecossistemas e influencia a adaptação das espécies ao seu ambiente. Ciclos biogeoquímicos. A Terra opera em uma série de ciclos biogeoquímicos, nos quais elementos como carbono, nitrogênio e água são continuamente reciclados entre a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a litosfera. Esses ciclos desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico, garantindo a disponibilidade de nutrientes essenciais para a vida. Em conclusão, a Terra é um planeta verdadeiramente extraordinário, repleto de características singulares que permitem a existência e a prosperidade da vida. Cabe a nós, como habitantes deste magnífico planeta, preservar e proteger suas características notáveis para as gerações futuras. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, localizado entre a Terra e o cinturão de asteroides. Aqui estão algumas informações sobre Marte. Características físicas. Tamanho e massa. Marte é aproximadamente metade do tamanho da Terra e tem apenas 11% da massa terrestre. Atmosfera. A atmosfera de Marte é composta principalmente de dióxido de carbono, com vestígios de nitrogênio e argônio. A pressão atmosférica em Marte é muito baixa em comparação com a Terra. Superfície. Marte tem uma superfície caracterizada por vales, cânions, planícies e vulcões. O Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido, e o Vale Marineris, um cânion gigante, são algumas das características notáveis. Cor vermelha. Marte é muitas vezes chamado de planeta vermelho devido à presença de óxido de ferro, ferrugem, em sua superfície, o que confere uma coloração avermelhada ao solo. Exploração espacial. Várias missões foram enviadas para explorar Marte, tanto por agências espaciais como a NASA quanto por outras entidades. Algumas dessas missões incluem rovers como o Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance, além de orbitadores como o Mars Reconnaissance Orbiter. Possibilidade de vida. Marte tem sido um alvo de interesse na busca por vida extraterrestre. Embora não tenham sido encontradas evidências conclusivas de vida, a presença de água passada e a descoberta de metano na atmosfera levantaram questões sobre a possibilidade de vida microbiana. Condições habitáveis. Marte possui condições ambientais desafiadoras para a vida humana, incluindo temperaturas extremamente baixas e uma atmosfera fina. No entanto, há propostas para futuras missões tripuladas e a exploração do planeta como um possível local para estabelecer colônias humanas. Calotas polares. Marte possui calotas polares nos seus polos, compostas principalmente de água congelada e dióxido de carbono. Essas calotas polares mudam com as estações, expandindo-se no inverno e recuando no verão. Dia e ano marciano. Um dia em Marte, conhecido como Sol, tem aproximadamente 24 horas e 37 minutos terrestres. Um ano marciano,
O tempo que Marte leva para completar uma órbita ao redor do Sol é equivalente a cerca de 687 dias terrestres. Marte continua a ser um foco importante para a exploração espacial, com a busca por sinais de vida passada e presente e a possibilidade de futuras missões tripuladas. Explorando as maravilhas de Marte, o planeta vermelho em foco. Marte, o quarto planeta do Sistema Solar, há muito tempo captura a imaginação da humanidade. Conhecido como planeta vermelho devido à tonalidade avermelhada de sua superfície, Marte é um mundo fascinante que tem sido alvo de intensa exploração e pesquisa espacial. Marte não é apenas um ponto luminoso no céu noturno, é um planeta repleto de mistérios e descobertas incríveis. Sua atmosfera rarefeita, composta principalmente de dióxido de carbono, e sua topografia diversificada, marcada por vales profundos e vulcões gigantes, desafiam nossa compreensão do universo. A exploração de Marte ganhou impulso com missões espaciais dedicadas a desvendar os segredos do planeta vermelho. A NASA, por exemplo, enviou uma série de rovers, como o Curiosity e o Perseverance, para explorar a superfície marciana. Esses robôs espaciais têm enviado informações valiosas sobre a composição do solo, a presença de água e os vestígios de uma atmosfera que já foi mais densa. Além disso, Marte é frequentemente considerado um candidato promissor para futuras missões tripuladas. A possibilidade de estabelecer colônias humanas em Marte tem sido discutida, apesar dos desafios formidáveis, como a fina atmosfera e as temperaturas extremas. A exploração humana de Marte abriria portas para novas descobertas científicas, avanços tecnológicos e potencialmente para responder à pergunta que perdura há séculos: há vida em Marte? A busca por sinais de vida é uma parte fundamental da exploração marciana. Embora ainda não tenhamos encontrado evidências definitivas, a presença de água passada, a descoberta de metano na atmosfera e a análise de minerais sugerem que Marte pode ter abrigado ambientes habitáveis no passado. Essa possibilidade eleva o fascínio em torno do planeta vermelho e impulsiona os cientistas a continuarem investigando. As calotas polares de Marte, compostas de água congelada e dióxido de carbono, são um espetáculo sazonal que acrescenta mais complexidade ao seu cenário. À medida que essas calotas polares mudam com as estações, oferecem uma visão única das condições climáticas marcianas e insights sobre o ciclo hidrológico do planeta. Em resumo, Marte é um mundo cativante que continua a intrigar a humanidade. Cada missão espacial para Marte representa um passo em direção à compreensão mais profunda de nosso sistema solar e, possivelmente, a resposta de uma das perguntas mais fundamentais: estamos sozinhos no universo? À medida que a exploração de Marte avança, podemos esperar que mais segredos sejam revelados, alimentando nossa curiosidade sobre o planeta vermelho e seu papel na vastidão cósmica. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e o menor do Sistema Solar. Aqui estão algumas informações sobre este intrigante planeta. Órbita e localização. Mercúrio está localizado a uma média de aproximadamente 57,9 milhões de quilômetros do Sol, o que o torna o planeta mais próximo do astro-rei. Sua órbita é elíptica e leva cerca de 88 dias terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. No entanto, devido à rotação do próprio planeta, um dia em Mercúrio, do nascer do Sol até o nascer do Sol seguinte, leva cerca de 176 dias terrestres. Tamanho e estrutura. Mercúrio é menor do que muitas das luas dos outros planetas, com um diâmetro de aproximadamente 4.880 km. Sua estrutura interna é composta por um núcleo metálico grande, principalmente de ferro e níquel, o que contribui para seu campo magnético. A atmosfera. Mercúrio tem uma atmosfera muito fina e quase inexistente, composta principalmente por traços de oxigênio, sódio, hidrogênio e hélio. Devido à sua atmosfera rarefeita, a variação de temperatura na superfície de Mercúrio é extremamente ampla, oscilando entre temperaturas extremamente altas durante o dia e extremamente baixas à noite. Superfície. A superfície de Mercúrio é marcada por crateras, falhas e planícies. Essas características sugerem uma história geológica interessante, incluindo impactos de asteroides e atividade tectônica. A sonda Mariner 10 e a sonda Messenger, a Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging, proporcionaram informações valiosas sobre a superfície de Mercúrio, incluindo a presença de gelo em crateras em sombras permanentes.
Campo magnético. Mercúrio possui um campo magnético, embora seja significativamente mais fraco do que o campo magnético da Terra. A origem desse campo magnético ainda não é completamente compreendida. E exploração espacial. A sonda Mariner 10, lançada em 1973, foi a primeira a fornecer informações detalhadas sobre Mercúrio, realizando 3 sobrevoos pelo planeta. A sonda Messenger foi lançada em 2004 e orbitou Mercúrio entre 2011 e 2015, fornecendo dados cruciais para entender melhor o planeta. Possíveis missões futuras. A Agência Espacial Europeia, a ESA, e a Agência Espacial Japonesa, a JAXA, têm discutido possíveis missões futuras para explorar Mercúrio com mais detalhes. Em resumo, Mercúrio é um planeta fascinante com características únicas que continuam a intrigar os cientistas. Sua proximidade ao Sol e suas condições extremas fazem dele um alvo interessante para estudos e missões espaciais. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar, situando-se entre Mercúrio e a Terra. Aqui estão algumas informações importantes sobre Vênus. Características físicas. Vênus é frequentemente chamado de irmã gêmea da Terra devido ao tamanho semelhante, sendo quase do mesmo tamanho e massa. É o planeta mais parecido com a Terra em termos de composição, mas possui uma atmosfera densa e venenosa. Atmosfera. A atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono, 96%, e densas nuvens de ácido sulfúrico. Essa atmosfera cria um efeito estufa extremo, resultando em temperaturas superficiais extremamente altas, superando os 450 graus Celsius. Superfície. A superfície de Vênus é predominantemente composta por planícies vulcânicas, montanhas e desfiladeiros. A visibilidade direta da superfície é limitada devido à densa atmosfera. Rotação e translação. Vênus possui uma rotação retrógrada, o que significa que gira em torno de seu eixo em direção oposta à maioria dos outros planetas. Seu período de rotação é mais lento que o período de translação. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e pertence à categoria de gigantes gasosos. Aqui estão algumas informações sobre Júpiter. Do tamanho e massa, Júpiter é aproximadamente 318 vezes mais massivo do que a Terra e tem um diâmetro de cerca de 142.984 km. Sua massa é tão grande que, se tivesse mais massa, poderia ter se tornado uma estrela. Composição. A maior parte de Júpiter é composta principalmente de hidrogênio, cerca de 75%, e hélio, cerca de 24%, com pequenas quantidades de outros elementos como metano, amônia, vapor d'água e traços de compostos orgânicos. Atmosfera. Júpiter tem uma atmosfera espessa e dinâmica, com bandas de nuvens coloridas em movimento. A Grande Mancha Vermelha, uma tempestade gigante que dura há séculos, é uma característica proeminente em sua atmosfera. Campo magnético. Júpiter possui um dos campos magnéticos mais fortes do Sistema Solar, sendo aproximadamente 20.000 vezes mais forte que o da Terra. Isso cria auroras nas regiões polares, semelhantes às auroras terrestres. Luas. Júpiter tem mais de 80 luas conhecidas. 4 das maiores são conhecidas como as luas galileanas, em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu em 1610. Estas luas são Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Anéis. Júpiter possui um sistema de anéis tênues. Embora não sejam tão impressionantes quanto os anéis de Saturno, eles são compostos por partículas de poeira e pequenos fragmentos rochosos. Rotação e dia. Júpiter tem uma rotação muito rápida, completando um dia em menos de 10 horas terrestres. No entanto, seu período orbital ao redor do Sol leva cerca de 11,9 anos terrestres. Exploração. Júpiter foi visitado por várias sondas espaciais, incluindo a Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, Galileu, Cassini e a sonda Juno, que está atualmente em órbita ao redor do planeta para estudar sua atmosfera, magnetosfera e estrutura interna. Essas são apenas algumas informações básicas sobre Júpiter.
A exploração contínua do planeta ajuda a expandir nosso entendimento sobre os gigantes gasosos e os processos planetários em geral. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol no nosso sistema solar e é o segundo maior planeta, sendo superado apenas por Júpiter. Abaixo estão algumas informações importantes sobre Saturno, tamanho e composição. Saturno é um gigante gasoso, composto principalmente de hidrogênio e hélio. Ele tem cerca de 95 vezes a massa da Terra e é aproximadamente 9,5 vezes maior em diâmetro. Anéis de Saturno. Saturno é famoso pelos seus impressionantes anéis, que são compostos principalmente de partículas de gelo e poeira. Esses anéis são divididos em várias faixas com lacunas notáveis entre elas. Algumas das faixas mais conhecidas são os anéis A, B e C. Exploração espacial. A sonda Pioneer 11 foi a primeira a sobrevoar Saturno em 1979, seguida pela Voyager 1 e 2 nos anos 80. A sonda Cassini-Huygens, uma missão conjunta da NASA e da ESA, orbitou Saturno de 2004 a 2017, fornecendo uma quantidade significativa de dados e imagens. Atmosfera. Saturno possui uma atmosfera rica em hidrogênio e hélio, com traços de amônia, metano, vapor d'água e outros compostos. As características atmosféricas incluem tempestades, nuvens e um padrão de ventos distintos. Luas. Saturno tem mais de 80 luas conhecidas, sendo a maior delas Titã. Titã é a única por possuir uma atmosfera densa e líquidos em sua superfície, incluindo lagos e mares de metano e etano. Gravidade e anéis de Saturno. A gravidade de Saturno é mais forte do que a da Terra, mas ainda é significativamente menor do que a de Júpiter. Os anéis de Saturno são mantidos em órbita por forças gravitacionais, e suas partículas variam em tamanho, desde pequenos grãos até pedaços maiores. Ciclo de ano e dia. Um ano em Saturno, ou o tempo que leva para orbitar o Sol, é de aproximadamente 29,5 anos terrestres. O dia em Saturno, ou o tempo que leva para o planeta completar uma rotação em torno de seu eixo, é cerca de 10,7 horas terrestres. Saturno é um objeto fascinante no nosso sistema solar, e as missões espaciais continuam a fornecer dados valiosos para aumentar nossa compreensão desse planeta e do universo em geral. Urano, o sétimo membro da nossa galáxia solar, revela-se como um gigante gasoso, imerso na vastidão do espaço. Descoberto por William Herschel em 1781, sua presença anteriormente disfarçada como uma estrela apagada foi desvendada, tornando-se uma peça distinta na sinfonia celestial. A composição física de Urano é predominantemente formada por hidrogênio e hélio, com vestígios de metano, amônia e água em sua atmosfera. Diferenciando-se pela ausência de uma superfície sólida definida, o planeta exibe uma atmosfera caracterizada por camadas de nuvens e gases. Com um diâmetro imponente de cerca de 51.118 km, Urano ostenta sua posição como o terceiro maior entre os planetas do nosso sistema solar. Entretanto, sua órbita única, inclinada em um ângulo notável de aproximadamente 98 graus em relação ao plano orbital, contribui para uma rotação peculiar quase lateral. Urano é dotado de anéis, embora mais discretos quando comparados aos exuberantes anéis de Júpiter e Saturno. Descobertos em 1977 pela sonda Voyager 2, esses anéis estreitos e escuros compõem-se principalmente de partículas de água gelada e materiais orgânicos. O planeta conta com uma impressionante quantidade de luas, ultrapassando a marca de 20 identificadas até o momento. Destacam-se entre elas Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, sendo Miranda notável por suas características geológicas complexas, tais como penhascos e falhas. Em termos de clima, Urano é classificado como um dos planetas mais frios, com temperaturas que despencam para incríveis menos 224 graus Celsius. Sua atmosfera, composta majoritariamente por hidrogênio, hélio e metano, é um espetáculo astrofísico intrigante.
Apesar de sua peculiaridade, Urano permanece entre os planetas menos explorados do Sistema Solar, com a Voyager 2 sendo a única sonda a esquadrinhar suas características em 1986. Este gigante gasoso permanece como um desafio intrigante para futuras explorações espaciais. Netuno, o oitavo e último planeta do nosso Sistema Solar, permanece como um dos objetos mais intrigantes e misteriosos que orbitam o Sol. Descoberto em 1846 por Joan Gally, Urbain Le Verrier e John Couch Adams, Netuno é um gigante gasoso, situado além de Urano e possui características únicas que continuam a desafiar nossa compreensão. Características físicas, tamanho e composição. Netuno é o quarto maior planeta do Sistema Solar, mas sua massa é 17 vezes maior que a da Terra. Sua composição é predominantemente gasosa, com uma atmosfera composta principalmente por hidrogênio, hélio e metano. Coloração e tempestades. A coloração azul intensa de Netuno é resultado da presença de metano em sua atmosfera, que absorve a luz vermelha do espectro solar. Além disso, o planeta é conhecido por suas tempestades poderosas, como a Grande Mancha Escura, que se assemelha à Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Órbita e rotação. Órbita distante. Netuno orbita o Sol a uma média de 4,5 bilhões de quilômetros, levando cerca de 165 anos terrestres para completar uma órbita. Rotação veloz. Apesar de sua distância do Sol, Netuno tem uma rotação rápida, completando um dia em apenas 16 horas terrestres. Essa rotação rápida resulta em ventos extremamente velozes em sua atmosfera. Anéis e luas. Anéis. Netuno possui anéis, embora sejam tênues em comparação com os impressionantes anéis de Saturno. Esses anéis são compostos por partículas de gelo e poeira. Luas. O planeta tem 14 luas conhecidas, sendo a maior delas Tritão. Tritão é único por orbitar Netuno em sentido contrário à rotação do planeta, sugerindo que pode ter sido capturado pela gravidade de Netuno. Exploração. Até o momento, apenas uma sonda espacial visitou Netuno, a Voyager 2, que passou pelo planeta em 1989. A sonda forneceu valiosas informações sobre sua atmosfera, anéis e luas, mas muitos mistérios permanecem. Conclusão. Netuno permanece como um enigma fascinante no Sistema Solar, desafiando nossa compreensão e alimentando a curiosidade científica. À medida que a tecnologia avança, futuras missões espaciais podem trazer novas descobertas sobre esse gigante gélido, oferecendo insights cruciais para entender os mistérios dos planetas distantes. Plutão é um planeta não localizado no cinturão de Kuiper, uma região do Sistema Solar além da órbita de Netuno, que contém objetos gelados e detritos do Sistema Solar primordial. Descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, Plutão foi inicialmente considerado o nono planeta do Sistema Solar. No entanto, em 2006, a União Astronômica Internacional, IAO, reclassificou Plutão como um planeta não devido à descoberta de outros objetos semelhantes no cinturão de Kuiper. Características físicas, tamanho e massa. Plutão tem cerca de 2.377 km de diâmetro, tornando-se menor que a Lua da Terra. Sua massa é aproximadamente 1/6 da Lua e 0,22% da massa da Terra. Composição. Plutão é composto principalmente de rocha e gelo, incluindo gelo de água, metano e possivelmente nitrogênio. Atmosfera. Plutão possui uma atmosfera extremamente tênue, composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e, possivelmente, monóxido de carbono. A atmosfera é temporária, expandindo quando Plutão se aproxima do Sol e se contraindo quando se afasta. Satélites. Plutão tem 5 luas conhecidas: Caronte, Nix, Hydra, Kerberos e Stygia. Caronte é o maior e compartilha uma órbita única com Plutão, conhecida como ressonância orbital, onde ambos orbitam um ponto no espaço além de suas superfícies. Órbita e rotação. Órbita.
A órbita de Plutão é bastante excêntrica e inclinada em relação ao plano dos planetas principais. Demora cerca de 248 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Rotação. Plutão completa uma rotação em seu eixo aproximadamente a cada 6,39 dias da Terra. História e exploração. Descobridor. Plutão foi descoberto em 1930 pelo astrônomo americano Clyde Tombaugh no Observatório Lowell, em Flagstaff, Arizona. Reclassificação. Em 2006, a IAL criou a categoria de planeta não para descrever objetos celestes que orbitam o Sol, são esféricos devido à sua própria gravidade, mas não limparam a vizinhança ao redor de suas órbitas. Plutão foi então reclassificado como um planeta anão. Exploração. A missão espacial New Horizons da NASA fez um sobrevoo histórico de Plutão em julho de 2015, fornecendo as primeiras imagens detalhadas de sua superfície e revelando características geológicas e atmosféricas surpreendentes. Curiosidades. Nome. O nome Plutão foi sugerido por Venetia Burney, uma jovem de 11 anos da Inglaterra. O nome foi escolhido por sua conexão com o deus romano do submundo, Plutão, e também por ser a inicial de Percival Lowell, o astrônomo que liderou a busca por um nono planeta antes de sua morte. Caronte, o maior satélite de Plutão, é tão grande em relação a Plutão que o sistema é considerado por alguns astrônomos como um sistema binário, em vez de um planeta anão com uma lua. Temperatura. A temperatura na superfície de Plutão varia extremamente, mas pode cair abaixo de 235 graus Celsius quando está mais distante do Sol. Plutão continua a ser um objeto de estudo científico e interesse público, devido à sua história única e ao seu status especial no Sistema Solar. A exploração de Plutão e do cinturão de Kuiper ajuda a entender a formação e a evolução do Sistema Solar.